Tudo influencia de alguma forma a vida das pessoas. As pessoas conseguem misturar cristianismo com praticamente qualquer coisa, até com o ocultismo. Nunca se falou tanto de espiritualidade e, ao mesmo tempo, nunca foi tão comum ouvir alguém dizer: eu creio em Jesus, mas não preciso de igreja. Igreja era coisa do passado. E esse discurso é muito fruto do nosso tempo. É a fé que acaba sendo cada vez mais customizada, a espiritualidade sob demanda, o cristianismo sem corpo, sem compromisso, sem atrito e, se possível, sem ter que lidar com nenhum irmão, porque francamente, né? Um cristianismo particular, totalmente portátil, que cabe no seu bolso e com que você pode pagar. É um cristianismo emocional e que não exige praticamente nada de você. A pessoa ora sozinha, lê a Bíblia sozinha, cultua sozinha, interpreta sozinha, e quando algo não vai bem, troca tudo isso por um novo modelo espiritual 2.0, como quem troca de streaming quando quer assistir alguma coisa diferente. O problema é que esse tipo de cristianismo não existe no Novo Testamento, ele não existe em lugar nenhuma das Escrituras. Ele é uma invenção totalmente moderna, fruto de um individualismo que contaminou até a nossa fé, que contaminou a nossa forma de ser igreja. A Bíblia afirma sem rodeio nenhum que a fé é algo pessoal e você é responsável por isso. Mas a salvação nunca, jamais vai ser uma salvação solitária. Cristo não salva indivíduos para que vivam isolados a sua caminhada, mas salva pessoas para que sejam inseridas no corpo de Cristo. O Evangelho não nos transforma em consumidores espirituais, mas em membros vivos. E isso precisa mudar tudo, porque corpo não é metáfora apenas aqui não, é realidade que exige conexão. Corpo envolve convivência, dependência, limite, correção, paciência e sim, ser corpo envolve conflitos. Está vendo? Eu ouvi ela falando aleluia. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente prefere um cristianismo sem igreja. Porque amar Jesus é maravilhoso, mas amar o irmãozinho do lado, meu amigo, realmente amar os irmãos, isso é muito complicado. Especialmente quando eles pensam diferente de nós. Ou ainda, quando falam de mais, ou quando falam de menos. E a gente pode aumentar muito essa lista aqui. Você pode pensar, eu quando escrevi isso aqui eu estava com uma coisa na cabeça, mas depois de ter faltado luz um monte de vezes antes do culto começar, e o sol que estava aqui, eu sou esse irmão, né? O meu exemplo foi, quando o irmão chega às 8 horas da manhã com o desodorante já vencido, e ele vem para te dar o abraço, é fácil abraçar ele? Não. Quando o irmão está no louvor, ele fecha os olhos e ele começa a louvar completamente desafinado do seu lado. Aquelas pessoas que se atrasam para reuniões, que insistem em mandar um bom dia às 6 horas da manhã no grupo, mas sempre está atrasado em tudo quanto é programação. Antes da gente avançar, é importante fazer o que a própria Escritura Sagrada nos chama a fazer. Depois dessa introdução, precisamos mergulhar no que Deus fala sobre esses temas, não como formalidade litúrgica, mas como reconhecimento da autoridade que a palavra de Deus tem no nosso culto, porque não estamos aqui defendendo uma ideia humana, nem protegendo instituição nenhuma. Estamos nos submetendo ao que o Senhor revelou para cada um de nós. Portanto, nesse momento, te convido a abrir a sua Bíblia. Eu sei, talvez a sua versão não seja a NVI, mas nós usaremos a NVI, que ela é de mais fácil compreensão, e você acompanha na versão que você tiver. O texto é
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 até o 27. Diz assim o nosso texto. Você lê para mim, Thaísa? Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo. Pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a vontade dele. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que consideramos menos honrosos, tratamos com especial honra. Igualmente, os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Já os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Deus, no entanto, estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro desse corpo. Muito bem. O texto lido apresenta para a gente uma imagem bem poderosa. A igreja como corpo de Cristo. Ou seja, a primeira coisa que você já pode ter claro diante de você é: a Bíblia não vai trabalhar com a ideia de igreja enquanto organização, não vai trabalhar a igreja pensando prédio, instituição, não vai olhar como igreja pensada para um evento particular, mas como um corpo vivo, conectado, pulsante, onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros desse corpo. E essa imagem destrói bastante do que é a ideia do cristão que pode ser salvo, mas vive desconectado de qualquer igreja. Porque não existe membro sem igreja. Não existe membro sem corpo. Você já viu uma pessoa sem corpo andando por aí, uma pessoa sem cabeça andando por aí? Tem gente que parece que não tem cabeça, mas você vê que tem. Não existe braço flutuando espiritualmente por aí, dizendo: hello, tudo bem? Mas a gente consegue ver pessoas que não se permitem conectar. E isso, meu irmão, é nítido reflexo da falta de maturidade espiritual. É uma espécie de amputação espiritual. E amputação nunca vai ser sinal de saúde. Paulo é extremamente intencional ao usar essa metáfora aqui. Ele poderia ter falado de equipes, afinal de contas, ele trabalhou com várias equipes missionárias. Ele podia ter falado de exército, inclusive ele escreve assim quando fala aos Efésios, no capítulo 6. Ele podia ter falado de escola, como ele também faz em outros textos, ou até de família. Mas ele escolheu falar de corpo, porque corpo comunica algo ligeiramente mais profundo. Diversidade, sim, afinal cada parte do corpo é muito diferente. Mesmo coisas que a gente tem duas, por exemplo, as mãos, se você pegar, você vai ver que uma tem a diferença em relação à outra. Nós vamos ter funções diferentes, com dependência mútua. Honra compartilhada, dor compartilhada. Não tem nada que doa mais na sua vida e no seu coração do que dar uma topada com seu dedinho mindinho. Verdade ou mentira? Nossa, cruel. Quando o membro sofre, o corpo sofre.
Quando um é honrado, o corpo se alegra com todo. Isso é muito bonito na teoria, lindo. A gente vai cantar, somos corpo. E aí é maravilhoso demais, você abraça o irmão, você não sabe nem o nome dele, né? Mas abraça, somos família no Senhor. Mas na prática, é extremamente desafiador, porque o corpo da igreja não é composto por órgãos abstratos, mas por pessoas que são reais, com dificuldades reais e muitas vezes com dificuldades que para nós parecem impossível de se conectar. Pessoas com história, com trauma, com opinião forte, com mania estranha. Até vascaíno vem para a igreja. E com uma capacidade impressionante de irritar você num dia que você está sensível. E aqui entra um pouco do alívio cômico, né? Porque se a metáfora é corporal, a gente precisa levar isso até o finalmente. Imagina se os membros do corpo começassem a se comportar como às vezes nós nos comportamos aqui na igreja. Então, pensa na cena, o pé direito dizendo para a mão, eu não preciso de você, eu me viro sozinho, eu vou aonde eu quero. Ou o ouvido olhando para o olho, o ouvido olhando para o olho é ótimo, né? Mas o ouvido olhando para o olho e dizendo, você é sensível demais, vive chorando por qualquer coisa, mas que coisa chata. Ou o seu fígado reclamando do seu estômago, se você comesse melhor, seu miserável, eu não teria que trabalhar tanto, vê se me ajuda em 2026. Ou ainda, se a gente olhasse para outras partes que sofrem muito conforme a nossa idade vai avançando, como o joelho, ofendido porque ninguém reconhece o trabalho silencioso dele todo momento, cada momento do culto que você senta, levanta, senta, levanta. Se pedir para ajoelhar, então tem gente que nem vai, porque senão não levanta mais. Se o corpo funcionasse assim, irmãos, ninguém sobreviveria. Simples. Mas curiosamente a gente acha que funciona quando a gente leva isso para a vida espiritual, quando a gente pensa corpo de Cristo. Eu estou aqui, eu sou corpo de Cristo aqui, mas eu não me conecto com ninguém, ou eu vivo reclamando de alguma parte. Paulo antecipa isso e desmonta o argumento da autonomia espiritual. Ele mostra que diversidade não é defeito, diversidade é projeto de Deus. Deus organizou o corpo como Ele quis. Não somos todos iguais, nem deveríamos ser iguais. O problema não é diferença, o problema é o desprezo. O problema não é só o conflito, é o isolamento. O problema não vai ser só o nosso atrito particular por uma questão ou outra, mas a fuga de tentar qualquer aproximação. Porque quando um cristão se afasta do corpo, ele não está apenas protegendo as suas próprias dores, não. Ele está se afastando do meio que Deus escolheu para a preservação espiritual de cada um de nós, mesmo quando tem situações mais difíceis. Aqui precisamos ser extremamente claros. A igreja não salva ninguém. Certo ou errado? Vamos tentar de novo. A igreja não salva ninguém. Certo ou errado? Então quem salva? E como é que você é salvo por Jesus sem ser igreja? Porque o significado é, o Senhor vem ao nosso encontro, Ele resgata o nosso coração, Ele nos enche de vida e Ele nos insere automaticamente no corpo. Não existe respaldo bíblico para a gente argumentar a respeito de salvação que despreza ser igreja. Não existe novo nascimento que não gere pertencimento. Não existe fé verdadeira que não se expresse em comunhão concreta, irmãos. O Novo Testamento não conhece cristãos solitários como crentes saudáveis. Ele conhece cristãos perseguidos, escondidos por um tempo, cristãos vivendo dispersos nas circunstâncias mais extremas, mas nunca conhece, nunca apresenta cristãos que escolham o isolamento como estilo de vida espiritual. E alguém pode até dizer,
Pastor, eu entendo isso que o senhor está falando, a Bíblia realmente fala sobre isso, eu já li na Bíblia, eu já entendi isso, mas a igreja me feriu, a igreja me fez mal, a igreja me ofendeu. E sim, ela pode ter feito isso sim, porque ela é formada por pessoas ainda em processo de transformação. Mas o remédio para feridas causadas no corpo não é a amputação. Alguém aqui já imaginou? Cadê o pessoal que joga futebol aí? Cadê? Não, Valquinaia parou, já está aposentado já. Tu para. Mas você joga futebol também? Não? Desistiu dessa vida? Tu joga? Imagina que a gente faz a seleção da nossa igreja. Emanuel é o craque no ataque. Emanuel dribla o Valquinaé, dá um ovinho no pai dele, sai correndo, ele vai fazer o gol. Aí vem essa pessoa leve e pequena. Vem cá, Emanuel, por favor. Rapidão, vem correndo. Isso. Ih, perdeu a bola já era. Então, Emanuel está aqui driblando todo mundo, ele sai correndo, de repente eu venho suavemente e eu dou uma trombada com todo o meu peso no Emanuel. O que acontece? Tu fica bem? Se eu te atropelar, tu fica bem? Não. Por que não? Obrigado, Emanuel, pode ir lá. Por que ele não fica bem? Agora vai ter que ficar aí o culto inteiro. Estou brincando. Por que ele não fica bem? Mas imagina que o Emanuel fica com dor no joelho, porque eu derrubei ele, e afinal de contas são 120 quilos atropelando uma criança pequenininha. Aí imagina que porque ele ficou com dor no joelho, que ele ralou, a gente chega à conclusão que o melhor é amputar a perna do Emanuel. Afinal de contas, o joelho ralado está doendo muito. Faz sentido esse tipo de situação? Por que não faz sentido? O remédio para feridas causadas no corpo não é, nem nunca vai ser a amputação. O remédio é a cura, o tratamento, é o mertiolate espiritual. Ninguém trata uma fratura cortando o membro fora. Trata com cuidado, com alinhamento, com mobilização para resolver a situação, com tempo, com aconselhamento e acompanhamento. O afastamento definitivo, quase sempre, meu irmão, minha irmã, só aumenta ainda mais a nossa dor e não resolve o problema. E o mais perigoso do afastamento, ele acaba criando a ilusão de uma espiritualidade madura, como se eu fosse melhor do que toda a igreja. Eu saí porque me feriram, agora eu vou buscar a Deus sozinho. E é aqui que entra um alerta em senso de urgência para nós, porque essa não é apenas uma questão escatológica. Não é apenas uma questão eclesiológica, é uma questão escatológica. E o que isso quer dizer, Felipe? Jesus Cristo está voltando, e Ele volta para buscar quem? Ele volta para buscar a sua igreja. O Senhor não buscará indivíduos desconectados, Ele não vai buscar crentes autônomos, né? Igreja limitada. Ele não vem buscar e encontrar espiritualidades privadas, mas Ele vem buscar um único corpo, um corpo preparado, alinhado, discernindo os tempos para cada coisa. O Novo Testamento associa constantemente vigilância, perseverança e comunhão. E isso não é por acaso não. O isolamento espiritual cresce exatamente nos momentos de esfriamento da nossa fé. A urgência não é para criar medo, mas para gerar sobriedade nos nossos corações. Nós precisamos de alinhamento, precisamos de correção. Ou seja, precisamos muitas vezes ajustar a nossa postura, curar as nossas relações, pedir perdão para as pessoas que estão ao nosso redor, realinhar as nossas prioridades constantemente. E isso não é porque somos salvos pelas obras, não, mas porque fomos salvos para viver como corpo de Cristo. A igreja não é palco de gente perfeita, pelo amor de Deus.
A igreja é uma espécie de hospital, de gente restaurada em processo, gente em caminho de se tornar perfeito. E o corpo só funciona quando há disposição para a gente permanecer, mesmo quando é desconfortável estar junto. Há algo profundamente espiritual em aprender a conviver, em aprender a ouvir o que o outro está falando, em aprender a ceder um pouco mais, em aprender a confrontar, não porque você está certo, mas com amor, com sabedoria, em aprender também a ser confrontado, sem fugir e sem ficar dando desculpa esfarrapada. É aprender, irmãos, a caminhar no mesmo ritmo, entendendo que às vezes você vai ter que caminhar mais devagar, porque o outro não aguenta, porque vai ter momentos que o outro também vai te ajudar a continuar caminhando. Isso não é acessório de fé, isso é discipulado. Jesus não chamou discípulos para encontros ocasionais, vem quando der, se você estiver à toa, aparece aí para a gente bater um papo. Mas Ele chama para viver junto dEle, para compartilhar a vida. Eles brigaram, disputaram posição, erraram feio, abandonaram Jesus quando o bicho pegou, mas eles aprenderam a permanecer juntos, e foi nesse ambiente imperfeito que o Espírito Santo os formou. Talvez hoje, irmãos, o mesmo Espírito esteja chamando alguns de nós a realinharmos os nossos corações, a sair da margem, sabe? E voltar de fato a ser corpo, a parar de assistir à igreja e voltar a ser igreja, a trocar a crítica distante pelo compromisso presente, mesmo quando você não puder ajudar, a substituir o eu resolvo minha fé sozinho, batendo no peito e fechando os olhinhos, pelo eu preciso estar com os meus irmãos, eu preciso ser corpo. Isso exige saber que vai ter conflito, vai ter dificuldade, não tem para onde correr não, mas também vai ter crescimento, amadurecimento, discernimento espiritual, porque é no corpo que eu e você aprendemos a reconhecer a voz da cabeça. Cristo está voltando, e isso muda a nossa postura. Não é tempo da gente ficar brincando com a fé, não é tempo de espiritualidade casual, porque quando Ele chegar, aí acabou, não tem mais oportunidade. Não é tempo de isolamento confortável, é tempo de alinhamento, é tempo de comunhão, tempo de perseverança juntos. Não porque a gente é forte para fazer isso, mas porque juntos somos guardados pela cabeça. O corpo de Cristo, com todas as suas diferenças, é o ambiente que foi escolhido por Deus para nos manter firmes e sólidos até o fim. Então, meu irmão, minha irmã, eu sei, é difícil. Olha para o seu lado aí. Quem é o mais bonito, é o da direita ou da esquerda? Não ri não, vai ficar ofendendo o irmão. É você que é o mais bonito? Emanuel já mandou dizer para vocês que desculpa, ele é o mais bonito da igreja. Ele não queria, mas Deus fez assim, né, Emanuel? Não vai ser fácil, irmãos. Não tem ilusão. A palavra de Deus não nos dá nenhuma ilusão nesse sentido, mas garante que o Senhor nos dará graça para amarmos o corpo como Ele ama, para cuidarmos do corpo como Ele sustenta, sabe quando você está exausto e alguém te pede ajuda, e porque você ama a pessoa, você vai lá e ajuda? É disso que a gente está falando, é permanecer no corpo, porque Cristo derramou o seu sangue sobre você, porque no fim, não se trata de gostar ou não gostar de ser de igreja, trata-se de entender que você ou pertence a Jesus Cristo, e aí, inevitavelmente, pertence ao corpo, ou você não conheceu, de fato, o que é o agir do nosso Senhor. Porque Ele vai voltar, e quando Ele voltar, meu irmão, minha irmã, meu pedido de todo o coração é que Ele nos encontre juntos, vigilantes, alinhados, perseverantes,
porque é assim que Ele vai encontrar a sua igreja. Você tem sido igreja do Senhor? E se você não tem sido, o que tem te impedido de se conectar às pessoas, de estar mais próximo, de servir? É tempo de assumirmos a posição que o Senhor nos chamou a viver. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Santo e poderoso Deus, louvado seja o Teu nome. Senhor, nós mais uma vez vimos diante da Tua palavra que somos desafiados a ser igreja, somos desafiados a ser corpo, somos desafiados a nos conectar quando no nosso coração a gente só quer ficar sozinho, Senhor. Por isso te pedimos que da mesma forma que o Senhor veio e removeu do nosso coração e da nossa alma tanta coisa imunda, Senhor, que o Senhor remova qualquer barreira que tem nos impedido de ser igreja. Ajuda-nos, Senhor, a amar o Senhor ao ponto de termos o mesmo amor pelos nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a exercitarmos a nossa fé, a compartilharmos a nossa vida, a sermos de fato, como a Tua palavra diz, um corpo. Que assim, Senhor, o Teu agir, o Teu querer seja pleno no nosso meio e através de nós, em nome de Jesus. Amém.